Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Máximo Gorki, que foi um romancista, dramaturgo, contista e ativista político russo, nascido em Nizhny Novgorod em 1868 e falecido em Moscovo em 1936. As suas obras mais conhecidas são o romance A Mãe e A Infância, o primeiro volume de uma trilogia autobiográfica. Alexei Maximovich Peskov, conhecido pelo pseudónimo Máximo Gorki, nasceu num meio social pobre a 28 de março de 1868 em Nizhny Novgorod, cidade que em 1932 passou a chamar-se Gorki por ordem do Stalin, em homenagem ao escritor. Mas o nome da cidade voltou a ser o original em 1991 e também muitas ruas chamadas Gorki, como a principal artéria de Moscovo, recuperaram os seus nomes anteriores. Órfão de pai, foi criado pelo avô materno, que era tintureiro. Em 1878, com 10 anos, quando a sua mãe faleceu, teve de deixar a casa do avô para ir trabalhar. Foi sapateiro, desenhador, lavador de pratos no navio que percorria o Volga, onde teve contacto com alguns livros emprestados pelo cozinheiro do navio, o que acabou por despertar a sua consciência política e o gosto pela escrita. A partir de então, nunca mais se separou dos livros. Em 1884, aos 16 anos, Gorki mudou-se para Kazan, onde tentou frequentar gratuitamente a universidade, porém não conseguiu. Frustrado, foi trabalhar como vigia num teatro para sobreviver. Mais tarde, tornou-se pescador no Mar Cáspio e vendedor de frutas em Astrakhan. Como a situação não melhorava, decidiu ir em busca de melhores oportunidades e viajou para Odessa com um grupo de marginais. Esses grupos eram chamados Besiaki, que eram uma multidão que abandonava o campo à procura de emprego nas indústrias das cidades, mas que estas não podiam absorver por excesso de mão de obra. Essa multidão de desempregados errava pelo país à procura de trabalho. Assim, o Gorki exerceu várias profissões e sofreu com a miséria, a fome e o frio. Este é o seu curso universitário, batizado mais tarde por ele no livro autobiográfico As Minhas Universidades. Em 1887, com 19 anos, voltou a morar em Kazan, onde, pobre e desesperado com o amor não correspondido, tentou suicidar-se com um tiro que atingiu um dos pulmões, mas sobreviveu. Para piorar mais a situação, adquiriu tuberculose. Essa experiência fatídica resultou anos depois em algumas das suas obras, entre as quais Como me tornei um escritor. Eu aproveito para dizer que vou dizer os nomes dos livros todos em português, porque em russo não é? Nem eu sabia dizer, nem ninguém certamente compreenderia. A partir da frustrada tentativa de acabar com a vida, Gorki envolveu-se na política. Aderiu ao marxismo, lia as obras de Marx e seguiu os passos de Lenin, que se tornou um seu grande amigo. Em 1890, foi preso em Nizhny Novgorod, acusado de exercer atividades subversivas. Pouco tempo depois, foi posto em liberdade e voltou a viajar sem destino, acompanhado lá pelos indigentes miseráveis, com os quais ele caminhou milhares de quilómetros nos anos de 1891 e 1892. Em 1892, publicou na revista Kafkas o seu primeiro romance, intitulado Makar Chudra,
que foi publicado sob o pseudónimo Gorky pela primeira vez, que significa azedo. O Makar Tchundra despertou a atenção dos intelectuais russos pelo seu estilo vigoroso e o Vladimir Korolenko, que tinha acabado de cumprir uma pena na Sibéria, interessou-se imediatamente pelo jovem autor. Através do Korolenko, o Gorky conseguiu um emprego num jornal de Samara chamado o Samarskaya Gazeta, no qual Gorky se projetou rapidamente como jornalista e escritor. Em 1898 apareceu a sua primeira coletânea, Ensaios e Narrativas, um conjunto de pequenos temas que alcançou grande êxito e deixou Gorky na posição de um dos melhores escritores da época. Um ano depois, Gorky publicou 2 romances, Tomás Gordiev, que está editado cá em Portugal com este nome, e 3. O primeiro é a história de um indivíduo exuberante cuja vitalidade é tolhida pelo ambiente mesquinho de uma cidade provinciana. O segundo é uma reelaboração do Crime e Castigo de Dostoiévski. Logo a seguir, o Gorky aderiu novamente ao marxismo e militou em inúmeros grupos revolucionários. Por participar num movimento estudantil em Kazan, passou mais de uma temporada na prisão. Após sair da prisão, em 1901, Gorky foi eleito membro honorário da Academia das Ciências, em 1902. Mas o título foi-lhe imediatamente retirado pelo czar Nicolau II, que via nele um perigoso revolucionário. Nos anos seguintes, Gorky publicou peças de teatro que o colocaram entre os grandes dramaturgos do início do século XX, entre os quais se salientam Filisteus, ou também podemos traduzir Pequenos Burgueses, que é de 1901, o Albergue Noturne, de 1902, Filhos do Sol, de 1905 e Bárbaros, também de 1905. Críticos atuais afirmam que, se Gorky voltasse a escrever a peça Pequenos Burgueses, não mudaria uma única palavra. A sua estreia foi no Teatro Artístico de Moscovo e obteve um grande sucesso, mesmo com os cortes impostos pela censura. O texto, que fora editado alguns meses antes, tinha sido muito bem recebido pelo público, tendo como resultado a venda de 60 mil exemplares, o que representava um sucesso extraordinário para a época. Só que, como a censura tinha realizado inúmeros cortes na obra, juntou-se uma multidão à porta do teatro, sob a vigilância dos guardas do czar, fortemente armados, na dúvida sobre se a estreia iria realmente acontecer. O texto foi concebido em 1900, ainda quando o Gorky ainda estava na prisão, e a peça não segue assim uma linha de ação única, mas é um mosaico de situações e de personagens representativas da vida russa da época. Os personagens vivem num meio mesquinho, revelando-se quase sempre impotentes para vencer as barreiras desse meio. A peça mostra o conflito entre os membros de uma família de comerciantes, dominada pela figura do pai autoritário, que reprime os impulsos do filho intelectual e da filha deprimida. O único insurgente é o filho adotivo, o ferroviário Nil, que Gorky elege como uma espécie de operário do ano, portanto um herói que vai conduzir a Rússia para a Revolução. O outro, o Albergue Noturne, esse que eu tenho aqui e que infelizmente não tive tempo para ler esta semana, apesar de bem gostar, estreou também lá no Teatro Artístico de Moscovo, nesse mesmo ano, e também pela mesma companhia. E 3 anos depois foi encenado em Paris com um grande sucesso. É uma peça sobre os sem-teto, como ele chamou, e como ele tinha prometido ao seu amigo, o Anton Chekhov. O Anton Chekhov, que era outro grande escritor russo, que infelizmente viria a falecer muito novo, com 44 anos de idade, poucos anos depois, enfim, disto acontecer. Então, para lhe provar que tinha cumprido o que tinha combinado com ele, o Gorky enviou-lhe o original
de que ele gostou muito, mas achou muito triste e escreveu dizendo que duvidava de que o público assistisse até ao fim da representação. O tema central da peça não é apenas a destruição das personagens humanas pela miséria, mas também, e passa a ler o que está aqui na sinopse, a afirmação de que esse aniquilamento nunca é total e de que esses ex-homens, como Gorky noutro livro lhes chamará, continuam a ter uma consciência, o desejo de vencerem a própria miséria, um calor humano que são capazes de acalentar e repartir. O Gorky tomou parte em 1905 na primeira revolução que pretendia derrubar o czar Nicolau II da Rússia e, após o fracasso da intentona, acabou preso outra vez por subversão na cadeia de São Pedro e de São Paulo, lá em São Petersburgo. No ano seguinte, porém, com a ajuda de outros intelectuais e sob a fortíssima pressão da comunidade internacional, as autoridades russas foram obrigadas a libertá-lo. Organizou de seguida o jornal Novaya Zinzi, Vida Nova, mas foi obrigado a abandonar a Rússia pouco depois, após o malogro da rebelião operária de dezembro desse ano. Então foi para os Estados Unidos, onde a sua permanência foi dificultada pelo embaixador russo. O Gorky tentou então reunir fundos para apoiar a Revolução Soviética, mas não resultou porque o Randolph Hearst, que era dono de uma grande cadeia de jornais, o acusou de imoralidade pública pelo facto de Gorky se ter casado pela terceira vez. Então ele, juntamente com a sua mulher, que era Maria Budberg, refugiou-se em Staten Island e lá escreveu as peças de teatro Os Bárbaros, de 1905, e Inimigos, de 1906. Nesta última, aborda o problema da relação entre os patrões e os empregados. Em finais de 1906, Gorky viajou para a Itália, fixando residência na ilha de Capri, onde fundou uma escola para imigrantes revolucionários que viria a funcionar até 1914, portanto até rebentar a Primeira Guerra Mundial. Em 1907, publicou o romance A Mãe, que é considerado uma das suas obras-primas e é tido como a primeira obra do realismo socialista. Eu andei a ler este livro esta semana e espero, lá mais para a frente, poder vir ainda falar sobre ele. Em 1908, publicou A Confissão. Esta Confissão é também considerada uma das suas obras mais importantes. Durante esse tempo de tranquilidade, lá em Capri, o Gorky escreveu Os Últimos, editado em 1908, Gente Esquisita, em 1910, Vassa Zeleznova, 1911, Ushkilov, de 1912, e uma trilogia autobiográfica constituída pelos livros A Minha Infância, Entre as Pessoas e As Minhas Universidades, o tal que eu já referi lá atrás, que saíram nos anos 1912 e 1913. E também uma coletânea de contos chamada Contos de Itália, que saiu em 1911. Em 1913, Gorky foi amnistiado e pôde então regressar à Rússia, onde se envolveu novamente numa intensa atividade política, jornalística e literária. Dirigiu o mensário Lietopis, que em português significa crónica, e ajudou a preparar a Revolução Bolchevique. Quando esta triunfou, portanto em 1917, Gorky foi considerado um herói. Então, ele ressuscitou o diário Novaya Zinzi, que em português seria Vida Nova, e escreveu um ensaio sobre o Tolstói, que saiu em 1919. Mas, discordando do rumo que a Revolução estava a tomar, o Gorky apelou aos bolcheviques para que adiassem a Revolução Comunista. Mas não foi ouvido. Tornou-se então um forte crítico dos novos poderes e, atormentado pela doença, abandonou a Rússia em 1921.
Resolveu fixar-se de novo na Itália, devido ao seu clima, sim, mais ameno, tendo permanecido em Sorrento durante vários anos. Ali escreveu o livro de memórias Lenin, que saiu em 1924, e os romances, um dos quais em Portugal está editado com dois nomes, que é A Firma Antonov e Voragem. Voragem, que eu também tenho aqui, mas que eu também não li. E começou a escrever A Vida de Klim Sanguin, que era uma obra em 4 volumes, que foram publicados entre 1927 e 1936. Por causa da forte insistência do Stalin e também por falta de dinheiro e também pela vontade de desfrutar da atenção dos seus leitores, não é? No seu país, o Gorky resolveu regressar definitivamente à União Soviética em 1928, apesar da sua saúde continuar precária. Foi apoteoticamente recebido, transformando-se de imediato na maior figura literária do regime comunista. Rodeado de privilégios, transformou-se num instrumento de Stalin de branqueamento da imagem comunista a nível internacional. Lá em Moscou escreveu Egor Bulichev, publicada em 1932, assim em conjunto com outras peças, que era uma peça de teatro que retrata o fim da classe média, através da história de um comerciante. Em 1933, fundou, com o apoio do Stalin, o Instituto de Literatura Maxim Gorky. O Gorky ainda estava a escrever a vida do Klim Sanguin quando morreu, no dia 18 de junho de 1936, lá nos arredores de Moscou, na mesma casa onde tinha morrido o Lenin 12 anos antes. Os médicos concluíram então que ele morrera por causa de uma pneumonia. Foi sepultado com todas as honras oficiais e o seu féretro foi acompanhado por Stalin e pelo Molotov, que era o número 2 do regime soviético da época. 2 anos depois, em 1938, o Liev Trotsky, num artigo chamado 4 médicos que sabiam demais, escrito para o New York Times, acusava o Stalin de ter mandado envenenar o Gorky. A justiça stalinista contra-atacou, acusando agentes de Trotsky e fascistas de terem envenenado Gorky. Nesse processo, Genrik Yagoda, que era chefe da polícia secreta soviética, Vladimir Kryuchkov, que era o secretário de Gorky e também agente da polícia, e vários médicos do Kremlin foram declarados os autores do envenenamento e todos eles fuzilados. Não sabemos de que lado está a razão, não é? Mas se a morte tiver sido mesmo planeada pelo Stalin, a liquidação dos presumíveis criminosos serviu apenas para não deixar rastro, que, pelos vistos, continua a ser uma técnica dos vários regimes que se têm sucedido na Rússia. Talvez nunca venhamos a saber a verdade sobre a morte do escritor. Gorky foi um escritor da escola naturalista que formou uma espécie de ponte entre a geração de Anton Chekhov e Leon Tolstói e a nova geração de escritores russos. Poderoso ficcionista, foi aplaudido como o expoente da literatura proletária. A sua vida e obra mostram que não foi o revolucionário perigoso que, segundo os seus adversários, teria envenenado o mundo através da literatura, mas sim o homem em que a memória, marcada pela lembrança das agruras sofridas e das injustiças presenciadas, ansiava pela transfiguração do mundo. Na sua ficção, registou com vigor e emoção personagens que integravam as classes excluídas, os operários, vagabundos, prostitutas, gente humilde, homens e mulheres do povo. Gorky conhecia aquele universo por dentro. Ele próprio era um desses desvalidos e soube captar
o que havia de mais profundo na alma do povo russo. Daí a impressão de autenticidade que as suas obras nos transmitem. Ora bem, ao longo da década de 1970, a livraria Civilização editou, em Portugal, as principais obras de Maxim Gorki. Esta monumental obra foi reeditada depois em 1980, sob o título genérico Obras de Maxim Gorki, num conjunto de 12 volumes e um total de 7.000 páginas. Depois disso, várias editoras têm editado sucessivamente obras do Gorki cá em Portugal, algumas das quais ainda se continuam a poder adquirir nas livrarias, ou se não, pelo menos em alfarrabistas. E agora, como prometi, desejava falar de A Mãe, o tal livro que eu andei a ler esta semana. O Maxim Gorki é considerado o primeiro representante do realismo socialista, com esta sua obra, A Mãe, que saiu em 1906 e que se tornou um marco da literatura soviética. Os acontecimentos de A Mãe são reais, aconteceram realmente, perto lá de Nizhny Novgorod, onde o Gorki tinha nascido. Foi numa ocasião em que o exército interrompeu um protesto do 1º de maio, no ano de 1902, e então os líderes do desfile foram todos presos. E o mecânico revolucionário chamado Pyotr Zalomov, que marchava com um estandarte e que depois fez um apaixonado discurso, quando depois foi mais tarde julgado, inspirou o Gorki para criar aqui a personagem do Paulo Vlasov, assim como a mãe dele, que se viria a tornar a heroína do romance. Então, este texto é empolgante, evoca o mundo pré-soviético, do regime dos czares, já caduco, prestes a cair, a pobreza do povo, os homens que se afogam no alcoolismo, as mulheres que são maltratadas pelos seus maridos, enfim, que são infelizes, não é? Os jovens operários, então esses puros e entusiastas, que então vão fomentar a revolução. O Lenin classificou este livro como muito oportuno, mas o seu tradutor para o inglês, o Hugh Eplin, disse que a obra não é assim, que não é só, nem mesmo essencialmente, uma obra sobre política, mas que é, sobretudo, sobre o autossacrifício cristão daquela mãe. O seu nome era Pelagia, mas enfim, todas as personagens a tratam por mãe, ou mãezinha, algumas tratam-nas mesmo por mãezinha. Note-se que ela nunca renegou a sua fé cristã. Um pormenor interessante da construção da obra pelo Gorki foi a forma como ele conciliou o ateísmo dos jovens com a doutrina de Jesus, que também denunciava a prepotência dos poderosos e defendia os pobres e os oprimidos. E que, portanto, lá a Pelagia, não é, professava. Apesar do romance se ter tornado um ícone do realismo socialista literário, ele está repleto de cenas de tipo romântico. O amor maternal e filial está presente desde o início ao fim. Apesar dos jovens revolucionários se negarem a assumir compromissos amorosos para se poderem dedicar assim de alma e coração à revolução, nem por isso eles deixam de viver assim amores platónicos que eles não conseguem negar. Portanto, vários personagens ali se mostram apaixonados, mas infelizmente, a bem da causa, não acham que não devem casar. Um pormenor subliminar, mas de grande significado, é que tudo se trama à volta do samovar. Engraçado. É à volta de uma chávena de chá, que se combinam as ações a desenvolver, se escrevem os textos a imprimir e depois a distribuir clandestinamente. Depois, a Pelagia, né, a mãe, vai se tornar gradualmente a mãe de todos aqueles filhos, aqueles muitos filhos, né, que eram os jovens revolucionários, a partir do momento em que ela se apercebe de que o seu filho Paulo é um membro da resistência àquela prepotência dos patrões
e dos empregados lá da fábrica em que trabalhava. Há no romance evocações poderosas das vidas nas fábricas, desde os olhos do próprio edifício, não é? Os espiões dos operários, até à crueldade e ao cinismo dos proprietários, não é? Que só pensavam no lucro. Os julgamentos e as campanhas dos trabalhadores são mediados pela visão introspectiva daquela mãe, assim, quase analfabeta. E depois, então, no início da segunda parte, quando lá o Paulo, o seu filho, é preso, ela só sofre uma transformação emocional profunda. Então, lá a Plágia passa de uma confusão assustada que ela tinha até aí, pouco a pouco para uma certeza brilhante. E passa a ser ela o tema central do romance. Torna-se, assim, a catalisadora da revolução. É ela que anima os jovens quando eles começam a perder a coragem. É ela que se encarrega de fazer chegar os folhetos aos locais onde eles devem ser distribuídos, tanto nas fábricas como nos campos. Nunca esqueceu o que o seu Paulo lhe tinha dito logo no início do livro. Aqueles que nos dão ordens exploram o nosso medo. E também nunca esqueceu os maus tratos que tinha recebido do seu falecido marido. Mas no meio daquilo tudo, ela também não o acusava, porque compreendia que ele próprio era uma vítima do sistema opressor e que o importante, portanto, era o imperioso, era fazer desaparecer esse regime. Depois, no final do livro, enquanto ela ouve, assim, paralisada, de olhos atentos, o discurso do seu filho no tribunal, lá durante o julgamento que o condenou a ser deportado para a Sibéria, a mãe sente os olhos gananciosos dos juízes com inveja do corpo flexível e forte daqueles jovens e toma a decisão que vai marcar definitivamente o seu futuro. Não sei se ainda tenho tempo a ler aqui, de facto, a passagem que diz isso mesmo. A mãe não tirava os olhos dos juízes. Via-lhes a irritação crescente, os seus conciliábulos de palavras indistintas. O som das suas vozes, pérfido e frio, roçava-lhe o rosto, e esse contacto fazia-lhe tremer as faces, punha-lhe uma sensação amarga na boca. Parecia-lhe que falavam todos do corpo do filho e dos camaradas dele, dos músculos e dos membros dessa mocidade cheia de sangue ardente, de força viva. Esses corpos despertavam neles a inveja maldosa do mendigo, a avidez absorvente do esgotado e do doente. Eles estalavam os lábios e lamentavam a perda desses músculos capazes de trabalhar e dar riqueza, de gozar e criar. Agora, os corpos desses velhos abandonavam a circulação ativa da vida, renunciavam, levavam consigo a possibilidade de serem donos dela, de gozarem da sua força, de a devorarem. Por isso, aquela mocidade suscitava nos velhos juízes a animosidade da vingança e desolada da fera enfraquecida que vê carne fresca, mas não possui já a força de a conquistar. Não é já capaz de se encher com o vigor alheio e ruge dolorosamente, uiva com desespero, vendo-lhe escapar a fonte do seu apaziguamento. E gostava também de dizer umas palavrinhas, assim, mesmo para acabar, sobre aquele livro que eu também disse que é considerado um dos suas obras-primas, que é o primeiro volume daquela autobiografia de que eu já falei e que se chama A Infância. A infância começa com o funeral do pai do escritor. E ele diz: os discos negros de moedas de cobre selaram firmemente os seus olhos outrora brilhantes. Onde está a falar do cadáver do pai. Com a simplicidade que lhe é característica, Gorky capta a perspectiva de uma criança que tenta esconder-se atrás da avó, a heroína alcoólatra e excessivamente gorda da narrativa. E se preocupa com os sapatos que são enterrados vivos com o pai. Alguns detalhes, como
o chilreio dos pássaros na neve, o sonoro som do violão à luz das velas, jogam luz nos momentos de felicidade desta problemática colcha de retalhos da vida russa. A varíola que ele tem, as tempestades de neve, o beber vodka de um bulo. Portanto, são detalhes de pesadelo que dão vida ao medo e à incompreensão da criança. O seu avô, que antes transportava barcaças no Volga, surra-o até o deixar inconsciente. Para quem vive em monótona pobreza e miséria, Gorky conjetura depois, lá mais à frente, o sofrimento vem como uma diversão e a tristeza como um feriado. O início da sua vida cheio de violência costuma ser doloroso de lembrar, mas a verdade é mais nobre do que a autopiedade. Apesar dos seus momentos sombrios, esta autobiografia do Gorky tem uma qualidade redentora, refletindo o seu otimismo político. A vida está sempre a surpreender-nos, escreve ele. Os poderes humanos criativos do bem despertam a nossa esperança indestrutível de que uma vida mais brilhante, melhor e mais humana voltará a nascer. E por aqui me fico. Espero que tenham gostado de hoje desta conversa sobre o Máximo Gorky, este grande escritor russo, apologista, né, da luta contra os opressores nos finais do século XIX, princípios do século XX. Espero poder estar cá para a semana para vos falar sobre a vida e a obra de um outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!